Essa passagem ela é encontrada no livro de Apocalipse, do capítulo 14, versículo de 1 a 20. E representa uma visão simbólica do apóstolo João, onde ele descreve diferentes eventos, personagens e representa aspectos do fim dos tempos e do julgamento divino. A multidão de 144 mil pessoas com o nome do Pai escrito em suas testas representam os fiéis seguidores de Cristo, que foram redimidos e preservados por Deus. Essas pessoas são descritas como não se contaminando com mulheres, e pode ser interpretado como uma metáfora para não se envolver com a idolatria e imoralidade espiritual. A voz do céu, como a de muitas águas, e o grande trovão representam a autoridade e poder divinos, enquanto os arpistas tocando suas harpas simbolizam a adoração e louvor a Deus. O anjo voando pelo céu, com o Evangelho eterno, representa a proclamação do Evangelho a todas as nações, convidando as pessoas a temer a Deus, dar-lhe glória e adorá-los como Criador de todas as coisas. O anjo, anunciando a queda da Babilônia, refere-se ao julgamento e destruição do sistema mundial corrupto e idolátrico. O aviso sobre adorar a besta e receber o sinal em sua testa ou mão é um alerta para não se envolver com o mal e a idolatria, pois isso resultará em condenação e tormento. A nuvem branca, com alguém semelhante ao Filho do Homem sentado sobre ela, usando uma coroa de ouro e segurando uma foice afiada, representa a vida de Cristo para colher a colheita da terra, ou seja, o julgamento final. Os anjos com foice afiada simbolizam os instrumentos de julgamento de Deus, colhendo a colheita da terra, que representa a separação dos justos e dos ímpios. Então ele vai com a foice, seria naturalmente o trigo, o joio, né? O largar da ira de Deus, o sangue fluindo até os freios dos cavalos, representa o juízo e a punição dos ímpios. Enquanto os justos descansam e são abençoados em Deus. Essa passagem é altamente simbólica e requer uma interpretação cuidadosa, levando em consideração o contexto do livro de Apocalipse e a linguagem apocalíptica utilizada. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo o nome do Pai dele escrito em suas testas. E eu ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de tocadores de harpas, que tocavam com suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, a não ser os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com as mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem ao Cordeiro, onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens, sendo primícias para Deus e para o Cordeiro. E não foi encontrado engano na boca deles, porque eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E eu vi outro anjo voando, tendo o evangelho eterno, para evangelizar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai glória a ele, porque chegou a hora do julgamento dele, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de águas. E seguiu outro anjo dizendo: ela caiu a Babilônia, a grande cidade,
porque ela deu de beber a todas as nações do vinho da ira de seu pecado sexual. E o terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca dela sobre a sua testa ou sobre sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que foi posto sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do tormento deles sobe para todo sempre, e não tem descanso de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e se alguém recebe a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor a partir de agora. Sim, diz o Espírito, para que se descansem de seus trabalhos e suas obras os seguem. E eu olhei, e eis uma nuvem branca e uma semelhante a um filho do homem sentado sobre a nuvem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e em sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, clamando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: envia a tua foice e ceifa, pois chegou a ti a hora de ceifar, porque a plantação da terra já está madura. E aquele que está sentado sobre a nuvem lançou sua foice na terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E o outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, saiu do altar, e ele clamou em alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: envia tua foice afiada e recolhe os cachos da vinha da terra, porque suas uvas já estão maduras. E o anjo lançou sua foice à terra e recolheu as uvas da vinha da terra e as lançou no lagar da grande ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, por 1.600 estádios.